Oi, geralmente me chamam de Kill, eu não sei porquê, ainda vou descobrir, talvez é uma teoria, tenha algo a ver com o nome do meu canal. Bom, eu estou com o neon aberto aqui na minha frente, lá ele, e por quê? Porque vocês me pediram muito pra reagir. No meu vídeo passado, onde eu tô reagindo a casos sobrenaturais, a maioria deles, se não todos, eu não acreditei. E aí um rapaz comentou, reage aos vídeos do neon, cara. Lá ele mostra coisas realmente assustadoras. E como eu quero me assustar, eu vou assistir o vídeo do neon, claro. Eu já sou inscrito há um tempo no canal dele, e eu aconselho a vocês a se inscreverem também, porque o rapaz sabe produzir vídeo, ele sabe. E o vídeo que eu vou reagir se chama Vídeos de exploração urbana que dão medo de verdade. E medo de verdade é o que eu quero sentir aqui. Eu acredito que vocês também, por algum motivo misterioso. Vamos dar um play? Me parece bom. Com o passar do tempo nesse canal, eu acho que ficou bem claro pra vocês que eu consumo muito conteúdo de terror, e eu tô trazendo muito conteúdo de terror aqui, é um bagulho que eu gosto pra caramba. É vídeo de câmera de segurança, vídeo de exploração urbana, são tudo conteúdo que eu consumo há muitos anos e diariamente. Sei lá, eu vou dormir e eu coloco vídeo de exploração urbana pra assistir. Aí também não. Então eu separei aqui mais uns vídeos bem aterrorizantes de exploração urbana, porque por si só a exploração urbana já é um conteúdo da hora, mas eu acho que eu gosto muito do terror de você encontrar um desconhecido em um lugar onde você não deveria encontrar ninguém. Tipo assim, longe da civilização, alguém que você não conhece, alguém que você não sabe o que esperar. E esse é o tipo de terror que eu costumo trazer aqui no canal. Não nada de tipo, pô, eu fui abduzido por aliens e eles fizeram experimentos com meu espelho. Ou então, sei lá, o fantasma da pessoa que morreu aqui no meu quarto continua vagando pela casa. Eu não gosto. Cara, eu também não gosto, porque eu não acredito. Tudo me cheira a fake. Eu até falei no meu vídeo passado que os seres humanos me dão mais medo do que essas coisas aí. Demônios, fantasmas. Se eu tô em qualquer lugar distante de casa e o meu celular vibra, me mostrando imagens da câmera de segurança de casa, eu acho que eu vou ficar mais preocupado se for um ladrão ali dentro do que um fantasma. Eu pode ser um ladrão possuído por um fantasma também. Bom, vamos continuar o vídeo aqui. Desse tipo de conteúdo, eu gosto do tipo de conteúdo de terror onde você encontra outro ser humano, porque puta que pariu, eu acho que depois que você vira adulto, isso aqui é um terror de verdade. Mas enfim, vamos lá. Começando com esse canal aqui, Urbex Hill, que eu já trouxe no último vídeo de exploração urbana. Esse cara costuma explorar uns lugares muito cabulosos e ele sempre vai sozinho, que é algo que eu curto, Cara. porque é uma Nossa, parece até um jogo de terror, cara. Que lugarzinho, hein? A maior parte dos conteúdos que eu vejo é de gente fazendo exploração urbana com bastante gente. E aí muita gente recomendou pra ele ir atrás de um edifício de uma companhia elétrica que foi fundada em 1886, se eu não me engano. Inclusive, um dos fundadores dessa companhia elétrica foi o Nikola Tesla. Então, tipo assim, é um lugar com um valor Caralho. histórico bem grande e que foi abandonado há mais de 100 anos atrás, mas a estrutura continua lá. Só que continua lá, sendo invadida, sendo casa de morador de ruas, sendo o tipo de lugar onde as pessoas passam pra traficar drogas e coisas do tipo, mas aí ele decidiu ir lá sozinho porque tinha um monte de gente spamando nos comentários. E foi o que ele fez, ele pegou a câmera e foi lá, começou a gravar e dá pra ver desde o início que já é um ambiente bem creepy, bem assustador. Logo no início do vídeo você já percebe essa atmosfera, mas o negócio fica muito, muito pior e bizarro. Será que as gangues brigam ali dentro? Não, sei lá, foi um comentário meio idiota, né? Tem alguém... Quê? Tem alguém dando um tiro? Caralho, então pera aí, não é uma teoria idiota não. Realmente pode ser real. Caralho. Tiro? That's Cleveland. Cleveland. That's crazy. Caralho, é tiro mesmo. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Já começa Caralho. nesse clima bom, de gente dando tiro lá perto. Ele começa a escutar um puta tiroteio, mas não tá extremamente perto. Então ele fica tipo, bom, eu já tô aqui, provavelmente esse conteúdo assustador vai dar view pro meu canal. E chegando ali no edifício, ele já se depara com um colchão, o que mostra que tinha alguém morando ou dormindo ali, usando aquele lugar de casa, mas ele continua Ou usando como motel, né? explorando, e ele vai adentrando cada vez mais fundo no edifício. E é um edifício grande pra caralho. O vídeo tem quase uns 50 minutos e aí ele começa a ouvir uns barulhos que lembram barulhos de animais selvagens, no caso. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. There's animals down here.
Depois de ouvir esses barulhos e supor que tinha animal ali, ele tenta Não ouvi nada. sair da parte subterrânea do edifício. Tipo, pô, provavelmente se tem animal aqui na parte subterrânea, eu vou explorar lá pra cima, porque o edifício tinha vários andares. Inclusive, ele começa a encontrar um monte de cartucho de munição no chão, e ele percebe, tipo, ok, aqui é um lugar onde provavelmente tem tiroteio, tem troca de tiro entre gangues rivais e coisa Caralho. do tipo. Sem contar um monte de coisa assustadora escrita na parede, tipo, eu tentei meu melhor, você está na casa dele, é Ou as pessoas vão lá pra poder se auto-arrastarem, né? tarde demais. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de falar com você que tá desempregado ou você que quer uma renda extra, principalmente ganhando em dólar, porque o dólar tá valendo quase R$6, ou seja, se você ganhar em dólar, você vai ganhar quase, e ele se depara com isso. Vamos pro vídeo, valeu. E aí, do nada, já tava esse ambiente todo creepy, todo assustador, e ele se depara com isso aqui. This place is so wet. Oh, scared the f*** out of me. O que ele viu? Yo, Caralho, é um cara! Agora que eu vi. some help, bro? Yo. Dead. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the f*** out of his way. Nossa, ele meteu o pé numa velocidade absurda. Imagina você olha pra trás, o cara tá pertinho. Nossa, Bro, that's Bora. crazy. Five Nights at Fred. Ele encontra um cara ali do nada, um cara que claramente não tava afim de falar com ele, mas ele tenta ali uma interação e acaba desistindo. Então ele fica pensando muito sobre o que fazer ali, filma bem o cara e ele acaba dando a volta, pensando tipo, ok, esse cara não quer conversar. Nossa. I'm gonna help that dude out. I'm gonna get this dude a $20 bill. Não, cara, não faz isso, não. Vai voltar lá. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there, and he's not responding. Ele volta pra lá com o intuito de dar dinheiro pra ele. Não, mas tentar ele nem tá encontrar ali aquele mais. morador de Tava? rua que tava ali. Pera aí, ele tava? Ele não tá mais ali, tá? Parece que não tem nada ali. He's not there, and he's not Nossa, cê é louco, mano. Vaza daí, Ele irmão. volta pra lá com o intuito de dar dinheiro pra ele, tentar encontrar aquele morador de rua que tava ali, o que eu particularmente achei uma péssima ideia, porque é um desconhecido num lugar abandonado que claramente não tá a fim de conversar Ele não com tá você, mais ali. mas eu entendo o pensamento de tipo, pô, vou tentar dar uma ajuda pro cara ali, o cara tá sozinho, vivendo nesse inferno de situação, e aí ele não encontra o cara, só que ele sabe que o cara tá no edifício junto com ele. E aí ele já começa a se direcionar até a saída, né, pra vazar dali. Só que outra coisa bem estranha acontece. There's a lot of bats down here. Caralho, que susto, filha da puta. Morcego desgraçado. Batman. E eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção no que aconteceu, mas enquanto ele tava ali falando com a gente, né, usando a câmera, o cara que ele tinha visto antes estava parado ali na porta olhando pra ele. Bem à esquerda ali, ele não percebeu na hora, mas o cara tava ali estático, que nem uma assombração. E puta que pariu, imagina você ser esse cara, você vê esse vídeo depois e você Nossa, ele tá aqui mesmo, velho. vê que o cara tava tão próximo de você. E quando ele finalmente chega na saída, ele encontra o mesmo cara passando lá, caminhando lentamente. Sei lá, não tem nem o que falar dessa situação. cara é o Batman. Que coisa mais diabólica. Ainda assim, é um conteúdo muito legal de se fazer. Se eu não morasse no Brasil, eu adoraria fazer exploração urbana. Eu acho muito foda, mas a quantidade de vezes que esse tipo de gente pode só morrer fazendo esse conteúdo não é Cê é pouco. louco. E aí, eu acho que o Urbex Cê é Hill ficou meio traumatizado com esse edifício, ele não quis voltar pra lá por um tempo, mas por pressão do público, 4 anos depois, ele tem a ideia de voltar lá. Aí, ó, tô falando que o público tem poder. E ver como que as coisas estão. E meio que dessa vez não foi mais pacífico, não foi muito diferente do que a primeira vez que ele tinha ido nessa fábrica abandonada. Que ele postou esse vídeo voltando lá e acontece o seguinte. This is where I saw that dude at. Nossa. This is where that homeless dude was standing.
those stairs. Right there. Não vai lá não. Você vai lá? Ele passa basicamente nos mesmos lugares que o cara estava observando ele, passa exatamente na mesma porta, e ele comenta disso porque foi algo bem traumático, aparentemente, e de novo, coisas estranhas começam a acontecer ali. There's gotta be some. Com a maquininha do Mercado Pago, o dinheiro das suas Caralho! Ô, tem coisa mais assustadora que esse cara, mano. Body in here. Yeah, I'm out of here. Caralho, mano. E se vocês não repararam, lá no fundo, sem ele nem ter percebido, passou uma silhueta de alguém, lentamente. Provavelmente não era o mesmo cara, mas ainda assim, puta que me pariu. Eu também não sei como que esse cara não percebe as coisas nada. na hora, porque eu acho que quando você tá morrendo de medo, eu acho que seus sentidos ficam ao máximo, mas mais uma vez alguém passou por ele e ele não percebeu. Podia ser o mesmo cara? Podia, mas a chance de ser isso é muito baixa. Ainda falando do meu mano Urbex Hill, que tem a exploração urbana mais maluca do mundo, eu gosto muito do canal dele. Ele foi em um outro edifício abandonado, um que ficava num bairro que já tava meio abandonado. Caralho. Um bairro meio sucateado ali da cidade, e pelo que eu entendi era um edifício que tinha muito sucesso da década de 50, foi feito inclusive pelos Rockefeller, era um edifício gigantesco que foi abandonado e de lá pra cá começou a ter um monte de história de vandalismo, roubo, drogas, por isso que os inscritos dele incentivaram ele a ir pra lá, porque já era um edifício bem famoso por rolar coisas não muito legais lá Belos dentro. inscritos. E talvez esse cara tenha o público que mais odeia ele no mundo, mas eu entendo também, porque eu acho que ele é um dos poucos que realmente vai nesse tipo de lugar, por isso que as pessoas pedem tanto. Mas enfim. Wow. Cara, mas por que é abandonado, cara? Those are all those. Are people really in here? It's a 9mm. That's crazy. Pesado. There's people literally living in this building. Tem gente dando tiro de todas as formas. Como vocês podem ver, ele encontra de novo um monte de cartucho de munição no chão. E não só isso, mas ele começa a escutar tiros rolando ali, enquanto ele tava ali dentro. Bro, more bullet casings. Look at that. Somebody's been up here recently. Smells like cigarettes in here. Somebody was like using needles up here too, it looks like. Que nojeira. What is that noise? Sounds like an alarm. Somebody's here. Listen to that. Como vocês puderam ver, ele encontra cigarro, cinzeiro cheio, agulha, e o áudio dele É nada de tão diferente de um clipe do Lil Jella. começa a falhar, mas ele percebe que realmente tem alguém ali, e de repente ele vê que tem gente simplesmente subindo lá pra cima. E em determinado momento, essas pessoas estavam subindo lá pra cima, dão um apavoro nele. Tipo assim, claramente não querem que ele esteja ali. E o áudio dele tá todo repicado, por isso que eu não tô colocando, mas um cara grita lá de cima que vai atirar se ele não sair dali agora. E ele sai desesperado, só que rola merda. Dá pra ver que ele se confunde um pouco, ele não lembra exatamente onde é a saída, ele desce as escadas e aí não consegue encontrar a saída, e rola uma puta confusão. Na legenda ali ele explica que as pessoas que estavam lá em cima estavam descendo correndo atrás dele, tipo assim, ele percebe que era várias e várias pessoas e começa a escutar tiro. Caralho. Caralho. Nossa senhora, cara. Isso é muito mais assustador que qualquer fantasma, cara.
Aqui de novo eu cortei o áudio porque ele começa a respirar muito pesado, barulho de alto pra caramba, mas ele sai correndo desesperado até o momento que ele finalmente encontra a saída. E isso é assustador de verdade, cara. Nada de lobisomem, chupa-cabra, fantasma de criança dentro do armário. Imagina você tá num edifício gravando um videozinho pro seu canal e você sabe que vai encontrar coisa assustadora lá, ou pelo menos um ambiente que vai te deixar com medo. Mas eu não acho que você vai esperar que você vai ser recebido a tiros pelos gangster local. Enfim, esse outro vídeo aqui é de um canal bem menor, foi investigar um asilo abandonado, e um asilo inclusive bem no meio do nada, tipo, era Nossa, cara. Nossa, olha isso, cara. Olha isso, olha essa cena. Parece o novo Resident Evil. 2 horas de carro pra chegar até lá, um lugar onde você vai e Nossa você espera senhora. não ter ninguém, porque é muito longe da cidade. In we go. Into hell. Cara, se eu passasse nesse lugar aí no Resident Evil, de verdade eu não entrava. Ah, não. Aí não. Tá louco. E eram 2 amigos investigando ali, eles entram bem a fundo lá dentro, mas justamente por ser longe da cidade, eles não esperam que vão Não, e o perigo de desabar tudo, cara. encontrar ninguém ou nenhum perigo. É só um lugar abandonado qualquer, até que isso acontece. Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh. There's somebody there. No way. There's somebody out there. Pior coisa que se pode escutar não é tem alguém ali, é tinha alguém ali. Caralho. Yeah, let's go Igual quando você vê uma barata na parede, aí você vira, olha de novo, ela não tá mais lá. Caralho, fudeu. to the car. Num lugar, no meio do nada, onde você espera estar a 2 horas de distância de qualquer ser humano, eles encontram alguém com uma lanterna, quietinho, lá no fundo. Eles desligam as próprias lanternas, por medo, sei lá. Eles tentam se comunicar, mas a pessoa não responde. Então eles já decidem ir caminhando em direção ao carro pra sair dali, porque o perigo tá sério. Yeah, I don't like the feeling of this. Yeah. Eu não curto a sensação desse lugar. Caralho, Probably. jura? Where? Cara, eu acho que, assim, se tratando de mendigos, né, moradores de rua e tudo mais, provavelmente eles, sei lá, vão pensar o quê? Que alguma autoridade, algum assistente social, sei lá. You saw a light? Hello? Eu acho que o pessoal tem mais medo do que a galera que tá entrando no prédio. Yeah, the fact that they're not answering back. Só que já tá lá. Let's get out of here. A pessoa que tava com a lanterna chega pertinho ali deles, mas, de novo, a pessoa não responde, então eles decidem só ir embora, metem o pé pra caralho, porque alguém no meio do nada, que não quer nem se comunicar, é estranho. Porém, é uma coincidência pequena, mas eu entendo também. Imagina você ser a outra pessoa, você tá explorando um lugar abandonado e você encontra 2 caras. Eu entendo que é uma situação onde você também sabe que vai ficar mais assustador, que as pessoas vão olhar pra você com medo se você não se comunicar, mas quem é que vai querer se comunicar porque você não sabe o que esperar das 2 outras pessoas? Cara, nossa, parece que eu assisti esse vídeo antes, cara. Eu não assisti. Pessoas que estão do outro lado. Então, que bom que nada aconteceu dessa situação, mas nunca se sabe, né, cara? E não deixa de ser uma experiência assustadora e real. Tem esse outro canal aqui. Esse cara tem um canalzinho bem pequeno e eu curto muito o conteúdo dele. Ele já foi explorar a escola abandonada. Caralho, que porra é essa? Ele fica postando vídeo com frequência e é lá do leste europeu, então é uma cultura bem diferente, é uma arquitetura bem diferente e ele é bem novinho, deve ter, sei lá, uns 20, 21 anos, mas é um canal bem legal que eu tô gostando de acompanhar. Em determinado dia ele foi explorar um edifício abandonado, só que não tava tão abandonado assim. Provavelmente o Neon tirou a música de fundo porque meteu os direitos autorais nele. I'm gonna go around where I can't see him. Huh. I really do gotta get out of here now. I don't like that. Acontece que lá no meio do nada, no lugar onde ele tava, naquela fábrica, naquele edifício, chega um cara, começa a abrir as coisas e ele percebe que o cara tava com alguma coisa na mão, o que ele supôs que fosse uma lanterna no início. Mas igual, de novo, no meio do nada, onde você não esperava que fosse ter alguém, sem encontrar alguém, ele ficou assustado e quis ir embora. Oh God. É o cara do outro vídeo querendo explorar também. Someone's right out there. Aí ele entra ali junto e eles fazem sexo. What do I do?
Caralho, o que que eu faço? Começa a fazer som de urso. I couldn't tell. Som de demônio. O cara vai sair correndo. O primeiro instinto dele foi ir embora, né? De novo, você não sabe o que esperar. Só que ele percebeu que a pessoa tava entrando no edifício que ele tava. Exatamente no mesmo edifício que ele. Então, preocupado se o cara tava com uma arma, com uma lanterna, ou sei lá, ele tentou sair de fininho. Caralho, que porra é essa? Oh my God. O quê? Was that a God? Não. Claro que não, pô. Que tiro de I think it bazuca. was. He had something in his hand too. That must have been O cara deu um tiro do nada? E aí, pra piorar, ele começa a escutar o barulho de tiro, o que significava que o cara realmente tava com uma arma e tava simplesmente atirando no foda-se. Então ele tenta desligar as luzes Será que ele foi lá, sei lá, testar uma arma ou então praticar? Não é comum isso em o algumas máximo regiões? possível, passar pelos Estados lugares Unidos. escuros pra ir embora, só que acaba dando merda. Whoa, Por- whoa, Right there. whoa. Who else is with you? Oh, it's just Deus. Jesus Cristo. me. You scared me to death. Okay. Get over there now. What? Sit down. Give you handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Nossa, cara. Ô, imagina se eu vi isso nesse lugar, cara. Okay. Lá, fudeu. You all right? Put them on. You Eu ia falar, irmão, posso só ligar pra minha avó, minhas crianças? can put them on. Take your pick. I've never put on handcuffs before. Just put them on each side of you. How's that? Put them in front of you. That way you can carry them in front, okay? What's gonna happen? What's going to happen is the police is going to come and then you take your name and they'll get you for criminal trespassing. It's nothing Nossa. these days. A lot better, isn't it? Was that what I heard? Yeah. What you Shoot. See people, I shoot. If they run, you shoot. There you go. Yeah. Be cool, nothing will happen, okay? All right. Got this, wait, another one. Caralho. It's all right. Era tiro mesmo. Don't you see? She said something says a use of deadly force. What do you think that Ah, mas, porra, era um. Era uma pichação. is? Qualquer um poderia ter feito aquilo. I thought that was kids spray paint. No, that's me telling Exatamente. Ele encontra um desconhecido que tenta intimidar ele, que força ele a se algemar, e você tá numa situação onde você não sabe o que fazer, porque, tipo assim, o cara chega com uma arma, ele diz que é dono da propriedade, diz que vai atirar em você se você sair correndo, é óbvio que você vai se algemar. Só que aí você fica completamente refém da situação, sem saber o que esperar, com um desconhecido, e você realmente não sabe o que vai acontecer. Você só tem que aceitar. What we're gonna do is we'll throw your camera and your bag in the trunk, okay? And I'll put my in there too. All right? We'll get in a little red car, we'll just drive up here, set everything out, the police will come, they'll ask you for your driver's license, and they'll give you a little ticket. Como vocês podem ver, felizmente não aconteceu nada demais, a polícia apareceu depois e foi tudo certo, só que esse cara gravou um vídeo depois falando que o cara realmente estava ameaçando atirar nos outros, só que enquanto ele estava saindo de lá algemado com o cara, ele viu que tinha uns garotos indo naquela direção, e ficou com medo desses garotos estarem indo justamente no edifício, porque tinha um maluco lá que atirava no foda-se. E o que aconteceu? Realmente o cara atirou os dois jovens que entraram lá depois dele. Então, por sorte, esse criador de conteúdo não tomou tiro, porque do contrário teria sido ele ali, se ele tivesse tentado correr, se ele tivesse se escondido. E inclusive o cara que algemou ele foi preso logo depois por ter atirado nos adolescentes que entraram lá. Então é uma história completamente verdadeira e completamente creepy. Porque de novo, imagina você ser obrigado a entrar num carro de um desconhecido algemado, que beleza, ele vai falar que vai te levar pra polícia, mas você não sabe o que esperar. E pior ainda, Não, eu já ia desistir da vida ali. O cara pode ter razão, porque era propriedade dele, mas ainda assim, é meio drástico, né, você sair atirando em todo mundo no foda-se. E pelo que parece, pelo que eu vi nas notícias, nem dono do lugar esse cara era, então era só alguém que tava procurando desculpa pra atirar nos outros. Mas enfim, o vídeo foi só esse mesmo, eu gosto muito desse tipo de encontro, espero que vocês tenham curtido, valeu por assistir até aqui e até o próximo. Livap, 10 anos. Finalmente, um vídeo de terror verdadeiro por aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Mais uma vez, se inscrevam no canal do Neon, ele tem um conteúdo bem bacana. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.